Olá, sejam todos e todas mais uma vez bem-vindos a mais uma aula de física comigo, professor Guilherme Del Moro. Hoje nós vamos fazer alguns exercícios de dilatação. Nas últimas aulas, a gente falou de dilatação dos sólidos, de dilatação dos líquidos. E hoje eu vou fazer um exercício de dilatação linear, envolvendo aí dois corpos dilatando simultaneamente, e uma dilatação de líquido, claro, envolvendo também a dilatação do recipiente no qual ele está contido. Então eu espero que vocês gostem desses exercícios, são exercícios bons, né, com alguns elementos aí, com alguns desafios. Acredito que vocês vão entender um pouquinho mais também da própria teoria de dilatação a partir desses exercícios. Aqui eu já deixei prontos os dois exercícios, né, vamos analisá-los aí por partes. Então o primeiro exercício que nós temos aqui é um exercício de dilatação linear. Então aqui nessa imagem, né, a plataforma P ela é horizontal e ela está apoiada em duas barras, né, a barra A e a barra B. As barras têm coeficientes de dilatação. O alfa, que é o coeficiente de dilatação da barra A, eu vou puxar uma flechinha aqui já para ficar bem claro, né, que o alfa da barra A, que é o coeficiente de dilatação linear, é igual a 2,4 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1. E o coeficiente de dilatação da B, alfa B, é igual a 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Esse material aqui é o alumínio, tá? E a barra B tem coeficiente de dilatação 1,2 10 a menos 5. É o ferro, né? 12 vezes 10 a menos 6 ou 1,2 10 a menos 5. O desnível entre os apoios é de 30 centímetros. Então você pode observar que essas barras, esses apoios aqui da plataforma estão apoiados então aqui em superfícies com diferença de nível, de tal forma que a barra A ela é 30 centímetros mais curta do que a barra B. E eu quero que seja calculado, né, o comprimento inicial dessas duas barras para que a barra, para que na verdade a plataforma, né, a plataforma P, permaneça sempre na horizontal. Então, se a plataforma P permanece sempre na horizontal, isso significa que a dilatação ΔL da barra A é igual à dilatação da B. Porque se elas tiverem dilatações diferentes, por exemplo, se a dilatar mais, a plataforma começa a inclinar dessa forma, né? E se a barra B ou se a barra B dilatar mais, a plataforma começa a inclinar para o outro lado. Então, as duas dilatações têm que ser exatamente iguais, né? E como que nós calculamos a dilatação? A dilatação linear, ΔL, é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT, né? Isso aqui ficou parecendo um 2, é um alfa, né? Alfa vezes ΔT, que é o aquecimento, que é o mesmo aquecimento para os dois. Então, aqui nós temos L0 do A, eu vou substituir então essa equação tanto no ΔLA quanto no ΔLB. Tá? Então, L0 do A vezes o alfa do A vezes ΔT é igual a L0 do B, agora estou substituindo aqui, vezes alfa B vezes ΔT. Eu vou cortar o ΔT porque as duas barras, né, os dois apoios são aquecidos igualmente. O L0 eu não sei quanto que vale, o L0 de A, vou deixar isso em ainda literal aí, né, deixar a letra, vezes o alfa A, que é 2,4 vezes 10 elevado a menos 5, isso é igual a L0B, vezes o alfa B, que é 1,2 vezes 10 elevado a menos 5 também. Eu vou cortar a potência, né? Essas potências aqui são iguais, estão de lados opostos, não tem soma, né? Nós só temos esses dois termos aí na nossa equação. Eu vou passar o 1,2 para o outro lado dividindo, L0A vezes 2,4 sobre 1,2 é igual a L0B. Então, o L0B, você vai fazer essa divisão aqui, isso aqui vai dar 2, né? Isso aqui dá 2. Nós concluímos
que o L0B é igual a 2 vezes o L0A. Essa é a primeira conclusão. Não tem como resolver isso aqui porque nós temos duas variáveis. Tá? Mas nós temos uma outra relação importante, que é a relação aqui dos comprimentos iniciais. Né? O que a gente pode afirmar aí sobre esses comprimentos iniciais? Nós podemos afirmar que o L0 do B é igual ao L0 do A mais 30. Em outras palavras, né, o B é igual ao A, aqui está o comprimento do A, mais 30 centímetros. Né? Isso aqui vale B. Quanto que vale B? B é igual a A, que está aqui, mais 30. Né? Então, agora nós podemos substituir o L0B por 2L0A. Vamos fazer essa substituição aqui. Ó. L0B é 2 vezes L0A. Isso é igual a L0A mais 30. O L0A está somando, passa fazendo a operação para o outro lado, fazendo a operação contrária. 2 vezes L0A menos L0A. Isso é igual a 30. Logo, o comprimento inicial da barra A é igual a 30 centímetros. E o comprimento da B é igual a, comprimento inicial da B é o dobro, né? É o dobro, isto é, 60 centímetros. Esse é o primeiro exercício. Muito bem, gente, agora vamos para o segundo exercício, tá? O segundo exercício de dilatação de líquidos diz o seguinte: um recipiente de volume V0 do recipiente de 1000 ml a 0 graus Celsius contém 980 centímetros cúbicos, ou 980 mililitros, tá, ml, de um líquido à mesma temperatura. O conjunto é aquecido a partir de uma temperatura, o líquido começa a transbordar. Sabendo-se que o coeficiente de dilatação do recipiente vale 2,10 a menos 5 e o coeficiente de dilatação do líquido é igual a 100 vezes 10 a menos 5, vamos escrever esses valores, né? O coeficiente de dilatação, perdão, aqui não é o alfa, ele já está me dando o gama, né? O coeficiente de dilatação do recipiente, né? Coeficiente de dilatação volumétrico, falta eu escrever aqui, ó, volumétrico do recipiente é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1, e o coeficiente de dilatação do líquido é igual a 100 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1. Ele quer saber em que temperatura o líquido começa a transbordar. Então, observe a imagem aqui. Ó. Inicialmente, essa é a condição inicial, né? Temperatura T0. E nós temos, deixa eu esconder aqui, ó, só observe essa imagem. Nós temos o recipiente com 1000 ml e o líquido com 980. Então tem uma região aqui, ó, que está, digamos assim, desocupada, né? Uma região que está livre, vazia, não tem líquido aqui, tá? E a gente vai esquentar, vai aquecer então esse recipiente com o líquido dentro. O que vai acontecer? A gente vai observar uma dilatação tanto do líquido quanto do recipiente. Essa dilatação do líquido é maior que a dilatação do recipiente. Quanto que o líquido dilata a mais? O líquido dilata 20 ml a mais, né? Porque ele tinha 20 ml a menos. No final, o volume do recipiente passa a ser igual ao volume do líquido. Isso significa, então, que o líquido tem que dilatar. Então, a dilatação do líquido tem que ser de 20 ml a mais do que a dilatação do recipiente. Basicamente é isso que nós temos, né? Essa é a principal equação aí para a solução desse problema. Dilatação do líquido tem que ser 20 ml, 20 a mais do que a dilatação do recipiente, tá? No caso, esta é a dilatação aparente, né? Essa é ΔVAP, porque é o quanto que você consegue perceber. Você percebe que o líquido ele dilata 20 ml a mais, porque antes tinha um espaço e depois não tem mais, significa que o líquido então dilatou
20 ml a mais do que o recipiente. Então agora nós temos que substituir a equação da dilatação volumétrica, né? Vamos continuar aqui então, ó. Dilatação volumétrica, ΔV é igual a V0, né? V0 do líquido, vezes o coeficiente de dilatação do líquido, vezes ΔT, isso é igual a 20, né? Mais a dilatação do recipiente. Dilatação do recipiente, V0, né? Que é a dimensão inicial do recipiente, vezes o gama do recipiente, vezes o ΔT. Volume inicial do líquido, 980, vezes o coeficiente de dilatação do líquido, que é 100, vezes 10 a menos 5, vezes ΔT, isso é igual a 20, mais volume inicial, que é 1000, do recipiente, vezes o coeficiente de dilatação volumétrico do recipiente, que é igual a 2 vezes 10 a menos 5, vezes o ΔT, que é uma incógnita também. É muito normal o pessoal querer cortar aqui esse ΔT com esse ΔT. Não pode, porque aqui você tem uma soma, tá? Esse 20 aqui, ó, que está somando, ele não contém ΔT, eu não posso cortar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a operação e passar esse número que está somando para o outro lado, subtraindo. Então, eu vou colocar isso em notação científica, né? 980 em notação vai ficar 9,8 vezes 10 ao quadrado. 100 é 10 ao quadrado, vezes 10 a menos 5. Isto é, passei estes números aqui para a notação científica para facilitar nosso produto. Vezes ΔT é igual a 20 mais 1000 em notação vezes 2 vai dar 2000, 2000 vezes 10 elevado a terceira vezes 10 elevado a menos 5 vezes o ΔT, né? Então agora eu vou fazer o produto aqui das potências, isto é, repete a base e soma os expoentes, né? Então, aqui é a mesma coisa, 9,8 vezes 10 elevado a menos 1 vezes ΔT é igual a 20 mais 2 vezes 10, ó, repete a base, soma os expoentes, 3 menos 5, né? Mais menos 5 vai ficar menos 2 vezes ΔT. Passa esse número aqui agora para o outro lado, subtraindo. Vai ficar assim, ó, 0,980 vezes ΔT. Já vou passar para a notação decimal. Poderia fazer a soma, né, a subtração aqui em notação, só tinha que deixar as potências com o mesmo expoente, tá? Menos 0,02 vezes ΔT. Isso é igual a 20, né? Já deixei aqui 0,02. Vai fazer essa subtração, isso aqui vai ficar 0,96 ΔT é igual a 20, o 0,96 está multiplicando, passo fazendo a operação contrária, vai ficar 20 divididos por 0,96, o valor do ΔT vai ser igual a 20,8 graus Celsius. Como a temperatura inicial era 0, a temperatura final vai ser igual a ΔT, 20,8 graus Celsius. Então, estão aí os dois exercícios, né? Os dois exercícios de dilatação, uma dilatação linear e uma dilatação volumétrica. Então, espero que vocês tenham aí entendido bem, né, a aplicação dos conceitos de dilatação nos dois casos, né, o conceito de dilatação aparente, né, na dilatação dos líquidos, e essa questão aqui envolvendo duas dilatações simultâneas na primeira situação. Que vocês consigam, então, com esses conceitos, com essas ideias, fazer mais exercícios aí de dilatação. Por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado, até a próxima aula. Até lá!